Boa noite, venham chegando para mais uma live, nossas tradicionais lives de quinta-feira à noite. Hoje nós vamos comentar algumas questões que foram aplicadas no concurso de técnico judiciário, área administrativa do TRE do Paraná. Essa foi uma prova que muitos candidatos se surpreenderam com o grau de dificuldade, não estavam acostumados a ver questões assim desse nível em provas da FCC, e aí em função de toda essa repercussão é que eu decidi fazer essa live de hoje. Você que vai chegando aí, vai dizendo de onde você me assiste, vai colocando aí seus comentários, vai dando aí suas curtidas aí para subir uns likes, porque hoje com certeza será uma grande oportunidade que nós teremos para aprender direito administrativo. Eu vim aqui para esse cantinho especial da minha casa e eu queria começar aqui, enquanto o pessoal vai chegando, vai postando os comentários, dizer por que eu vim para cá. Esse cantinho é muito especial e eu vou levantar aqui a câmera para vocês verem melhor. Ele é cheio de souvenirs que eu e minha esposa, quando viajamos, nós compramos e trazemos de lembrança. E por que é que eu estou trazendo isso aqui, para a nossa aula? É para te incentivar, é para dizer para você: oi Dani, quanto tempo você não aparece, querida? Que bom você por aqui. E a ideia então é te motivar a estudar para concurso público, se esforçar, tentar desenvolver um estudo cada vez mais eficiente, ser um concurseiro de alta performance. Porque essas coisas todas aconteceram na minha vida, porque um dia, lá atrás, eu resolvi acreditar que eu era capaz de ser aprovado em concursos. E resolvi pagar o preço para que essa aprovação acontecesse de fato. Se eu fosse verificar como minha vida iria caminhar normalmente, com certeza eu não teria feito tantas viagens, vocês viram aí a quantidade de souvenirs. Porque eu nasci numa família simples, num bairro que é um dos bairros mais carentes de Brasília, e eu tinha tudo para não dar certo, mas Deus foi generoso, colocou as pessoas certas em meu caminho, me ensinou o que eu precisava saber, e com essa carga de pessoas e de ensinamentos eu consegui desenvolver uma vida muito superior àquela que eu iria naturalmente desenvolver. Então eu quero começar essa live encorajando você que me assiste, dizendo o seguinte: não aceite viver uma vida mediana, medíocre. Eu que te agradeço, Dani, por estar aqui nessa noite. Fique à vontade, aproveite, a aula é sua. Não aceite viver uma vida abaixo daquilo que você é capaz de conquistar. Se você acha que você pode grandes coisas ou se você acha que não pode grandes coisas, de qualquer forma você está certo. É isso que Henry Ford dizia. Você que vai nos assistindo, vai colocando aí a cidade onde você assiste. Cris está perguntando se o curso gabaritando FCC vai ser alterado. Alterado em que sentido? Para incluir essas novas questões, Cris? Me explica mais ou menos como é que você está, qual é a sua pergunta, para eu entender melhor. Pessoal, então é isso. Para quem está chegando aí, hoje a gente vai responder aqui questões do nosso concurso de técnico do TRE do Paraná. Tainara de Barreiras, boa noite, Tainara. E, bem, a prova contou com algo em torno aqui da questão 33, Itaboraí, Rio de Janeiro. Priscila, seja bem-vinda. A 44. Ou seja, foram 11 questões de direito administrativo, mais 3 cobradas na parte geral da prova, normas aplicáveis aos servidores públicos. Bem, não daria para resolver 14 questões das provas. Cris, olha só, foi importante. A Cris perguntou se o meu curso gabaritador Ninja FCC vai ser alterado para esse novo modelo. Cris, a primeira coisa que eu quero que vocês que estão aqui na live entendam é que essa prova aqui não é a primeira da FCC com esse novo modelo. A FCC já vem adotando esse comportamento em pelo menos 3 ou 4 outras provas. Eu percebi esse comportamento no TRE de São Paulo e 2 TRTs, agora são 23 regiões, 26 regiões, 25, sei lá quantas. Mas 2 TRTs a FCC já trouxe esse comportamento.
presta atenção nas questões que a gente resolveu no gabaritador, que você vai ver que a maioria delas já está antenada com essa tendência da banca. Eu não sei por qual motivo essa do TRE do Paraná levantou essa maior polêmica, mas a FCC já vem tendo esse entendimento faz tempo. Rogério Santos, de São José do Rio Preto, seja bem-vindo. Tainara, comigo isso vai mudar, você vai se tornar perita em questões da FCC. Jaqueline, para o MPU eu vou fazer, porque tem alguns outros cursos na fila e pode ter certeza que o do MPU vai sair sim. Agora a gente está trabalhando com o gabaritador ninja da FCC, aí nós vamos trabalhar o Se Vira nos 30 para quem vai fazer o TST. Então tem muita novidade boa acontecendo. Você que está me assistindo, que ainda não me segue aí nas redes sociais, chegou nessa live aqui por acaso, se inscreva na minha lista VIP de alunos. Você tem acesso a isso lá no meu blog, eliesleisilva.com.br, e receba essas novidades. Então, gente, essa questão essa prova do TRE do Paraná, eu só quero fazer algumas considerações sobre elas para a gente começar aqui a resolver as questões. A primeira consideração é que, de fato, a FCC mudou e não é a primeira vez que isso acontece. Isso, como eu disse, já vem aí de pelo menos 3 ou 4 outras provas e o curso Gabaritador Ninja já vem trazendo essa tendência. Lembrando que não se trata de uma mudança da água para o vinho, não. A FCC ainda continua com algumas questões no modelo antigo, mas ela já tem trazido mais questões no modelo novo, que é um modelo em que você percebe a soma de aquele estilo CESP de cobrar, que é questões com situações hipotéticas, em que cada uma das 5 alternativas é uma assertiva a ser julgada de forma independente, e também alguma coisa ali um pouquinho emprestada da ESAF. Então eu percebo esse novo comportamento da FCC e, gente, bacana, tem que ser isso mesmo, porque as provas da FCC eram muito fáceis. Resultado, muitos candidatos empatavam, então às vezes por conta de uma questão num concurso, você ficava ali distante dezenas de posições. Já aconteceu num concurso que eu fiquei empatado com 17 pessoas e olha que eu estava assim no topo da lista, empatado com 17 pessoas, porque infelizmente as provas da FCC tinham essa característica de serem provas mais fáceis. Só que também tem um ponto negativo. Uma prova muito fácil, qualquer escorregão que você dê, você vai perder muitas e muitas posições. Mas eu vejo que a FCC mudou e é uma prova bastante extensa. Então, você que está se preparando aí para os concursos da FCC, já fica ligado, porque é uma banca que tem adotado esse comportamento de questões longas. Então, é uma prova que você tem que ir muito bem preparado, física e mentalmente, para ter resistência, para aguentar, manter a sua concentração ali durante todo aquele período de provas. Então, realmente é uma banca desafiadora. Por isso que você não pode brincar, você não pode pestanejar, você precisa se preparar de forma estratégica para os concursos da FCC. Muito bom. Segunda consideração que eu quero fazer é que hoje nós vamos comentar as questões da prova de técnico. Numa próxima live, se vocês pedirem, se houver manifestações aí ao longo da semana, nas redes sociais, nas listas de transmissão do WhatsApp ou por e-mail, eu posso comentar na próxima live as questões do cargo de analista. Mas eu já analisei as questões para ambos os cargos, ambas as provas, e o que eu notei? Não há uma diferença, pelo menos na minha matéria, muito grande do nível de dificuldade entre as questões de analista e as questões de técnico. É uma característica que a gente tem notado. Por isso que eu sempre falo, né? Quando você pega aí, você que não é da carreira jurídica, pega aí seu edital, está escrito lá, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, o pior erro que você pode cometer é supor que a palavra noções quer dizer assim, um conhecimento superficial, um conhecimento básico a respeito da matéria. Mentira! O nível que se cobra é aprofundado. Se você não estudar e não estudar com os materiais certos e com o nível de profundidade necessário, você não passa na prova. E aqui, interessante que eu notei meio que uma paridade entre as questões para o cargo de técnico e as questões para o cargo de analista judiciário da área judiciária. Então, fica aí ligado em relação a isso. Para a TRF que saiu inscrição, Miriam, com certeza eu vou produzir alguma coisa para o TRF. Na live de hoje a gente está falando de FCC,
porque é uma banca que está fazendo muitos concursos. Você tem aí TST, você tem CLDF, TRT de Natal, de Rio Grande do Norte, tudo com a FCC. Mas sim, vamos começar a pensar em conteúdos aí para TRF, para MPU, provavelmente vai ser CESP, TRF que já é CESP, fica ligado. Beleza, gente, vamos começar aqui para a gente não se demorar. Olha só, como eu disse, são 14 questões, e são 14 questões com textos longos. Se você pensar que cada alternativa corresponde a 5 assertivas a serem julgadas, 14 questões vão dar 70 assertivas. É só você multiplicar 14 por 5. Então, 70 assertivas. Numa live como essa, que não tem o propósito de ser grande, não dá para comentar 70 assertivas. Então, o que eu fiz para a live de hoje? Eu selecionei as 5 questões, correspondendo a 25 itens que eu considero as mais difíceis e eu espero que vocês possam aprender. Para quem não tem a prova, o que eu vou pedir é para você ler com atenção, para ouvir com atenção. Eu vou falar de forma bem pausada na hora que estiver lendo as questões, para que você preste atenção em mim. E aí, se você está assistindo essa live aí no seu navegador, feche todas as demais janelas. Se você está assistindo no desktop, coloque aí seu celular no silencioso, fica aqui comigo 100%. Vai que eu te dou aqui uma informação, e no dia que você estiver fazendo a sua próxima prova, seja exatamente ela que você precise para responder a sua questão. Então, aproveita esse momento. Eu estou aqui fazendo isso gratuitamente, mas com um coração muito aberto para te ajudar. Então, faça a sua parte, dando 100% da sua atenção para o que a gente vai fazer aqui. Fechado? Vocês estão comigo? Manda comentário aí, porque eu gosto de interação. Se fosse só para eu ir falando, eu gravava a aula e colocava no YouTube. Mas na live eu quero interação. Fiquem à vontade para comentar. Vamos lá, gente. Eu vou responder aqui, começando, a questão 36 do caderno tipo 1. Técnico Judiciário, caderno tipo 1. Eu vou começar pela 34. 34. A administração pública direta organiza-se em órgãos cuja atuação é informada por princípios e regras. A estrutura funcional pressupõe a organização hierarquizada, que confere à administração pública alguns poderes e prerrogativas, tais como veja, quando ele fala a estrutura ou a organização hierarquizada, ele vai falar algo relacionado ao poder hierárquico, talvez ao poder disciplinar. Fica ligado, qual dessas alternativas vai ser a resposta? Qual é a correta? Possibilidade da autoridade superior avocar competência. Aqui tem um erro de gramática. Você vê que feio, né? O examinador cometendo erros de gramática, porque ele colocou a possibilidade da autoridade superior avocar. E a gente sabe, eu não lembro exatamente qual é a regra gramatical, mas eu lembro que neste caso o correto não se pode preposicionar o sujeito, não é isso? Então o correto seria a possibilidade de a autoridade superior avocar. Tá achando o quê? Que eu não sei português? Eu sou apaixonado por português. Por um pouquinho na minha vida eu não seria um profissional de letras. Então, vamos voltar aqui. Possibilidade de a autoridade superior avocar competência para realizar as funções e atribuições de seus subordinados. Jocelene, boa noite. É verdade, a autoridade superior pode avocar atribuições de seus subordinados. Continuando. Independentemente de se tratar de competências privativas ou exclusivas, bem como de previsão normativa expressa. O que ele quer dizer aqui? Que se a aula for de competência exclusiva ou privativa, ou se houver uma previsão normativa expressa, não importa. Mesmo assim, a autoridade pode avocar. Está errada. A avocação não pode incidir sobre atos de competência exclusiva. E ela nem pode incidir quando a norma expressamente a proíbe. Então, a avocação depende de que o ato que eu quero avocar não seja de competência exclusiva e depende de que a lei não me proíba de avocar aquela atribuição. Por isso, a letra A está errada. B. Competência
para editar atos normativos autônomos de caráter funcional e disciplinar, instituindo regras de atuação da administração e infrações disciplinares com suas respectivas sanções. Gente, a administração pública pode produzir atos normativos autônomos que criem regras de atuação para a administração, que criem regras disciplinares? Não, não, não. Por que não pode? Porque isso é papel do legislativo. A nossa Constituição prevê, no artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo, a administração não pode produzir atos normativos autônomos. Os atos que a administração produz são sempre infralegais. Os atos normativos que a administração produz são sempre subordinados à lei. Ou, se você preferir, conforme o professor José dos Santos Carvalho Filho menciona, são atos normativos secundários. A única hipótese que você vai admitir de ato normativo autônomo, ou seja, aquele que não se vincula a nenhuma lei, são aquelas hipóteses contidas no artigo 84, inciso 6º da Constituição, quando prevê lá, eu vou falar rapidinho, porque é o 84.6, você anota e depois vai lá ver. Compete ao presidente da República dispor mediante decreto, letra A, sobre a organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar criação ou extinção de órgãos, nem aumento de despesa. Letra B, dispor sobre a extinção de cargos e funções públicas quando vagos. Essas são as hipóteses que nós podemos admitir de decretos autônomos, mas não para criar regras de atuação, criar infrações disciplinares. Por isso a letra B está errada. Letra C, possibilidade de determinados servidores aplicarem sanções aos seus subordinados hierarquicamente. É verdade, quem detém poder hierárquico pode aplicar sanções a servidores, ok? Essa aí mesmo, Gabriela, a resposta que você colocou é essa que está aí, né, no comentário, em caso de infrações disciplinares na forma legalmente prevista. Ou seja, a lei vai prever quem pode aplicar penalidades a servidores, e essas pessoas normalmente são pessoas que têm ascendência hierárquica sobre o servidor. O servidor é punido pelos seus chefes, não necessariamente o chefe imediato, mas ali na cadeia hierárquica, alguns daqueles chefes na forma prevista em lei, tá bom? Então a C está correta? Está. Parabéns, Kelly, parabéns, Dani. Só que tomem cuidado. Quando vocês encontrarem uma alternativa certa, por exemplo aqui a letra C, não pule a questão, vão para a próxima, porque infelizmente, em muitos casos, você não vai responder apenas qual é a questão certa, mas qual é a mais correta. Porque às vezes tem uma outra aqui cuja afirmação é mais clara ainda, por isso que é sempre bom analisar todas. Por isso a letra D a gente vai ver. Possibilidade de delegar competências exclusivas por critério subjetivo. Quando a organização administrativa entender que uma determinada autoridade ou órgão poderia melhor desempenhar determinadas funções. Essa afirmação é errada, porque existem 3 atos que eu não posso delegar. Artigo 13 da Lei 9784. Atos normativos, recursos administrativos e atos de competência exclusiva. Portanto, a letra D está errada. Competência para instituir sanções, aplicá-las ou perdoá-las, em análise discricionária feita pela autoridade competente, sempre que entender que a decisão melhor atenderá o interesse público. Ou seja, se a autoridade entender que ela está cumprindo o interesse público, ela pode criar sanções, ela pode aplicar sanções ou ela pode perdoar infrações. E essa afirmação, obviamente, está errada. Primeiro, porque não cabe à administração criar sanções. Só a lei pode criar sanções. Segundo, que não cabe à administração perdoar sanções. É o princípio da indisponibilidade do interesse público. Se o servidor cometeu uma infração, eu tenho o dever de aplicar a penalidade. Eu posso entender que ele não praticou a infração,
E aí eu não vou aplicar penalidade. Agora, se eu concluir que ele praticou a infração, não tem essa de perdoar. Não tem essa de fazer como a mãe muitas vezes faz lá para a criança. Menino, menina, dessa vez vai passar, mas da próxima eu vou colocar você de castigo. Não pode. A administração não tem liberdade para decidir entre aplicar ou não a sanção se ela identificar que o ilícito foi cometido. Logo, a resposta da 34 é a letra C de casa. Algumas pessoas já disseram que acertaram, mas eu quero novamente perguntar. Quem acertou a 34? Enquanto vocês vão se manifestando, vamos aqui para a questão 36, que nós não podemos perder tempo. O nosso tempo é precioso. Vamos lá. Considere que tenha tramitado regularmente um processo disciplinar contra determinado servidor público titular de cargo efetivo, a fim de apurar sua responsabilidade pela prática de determinada infração. Constatada a autoria diante das provas, foi proferida decisão pela autoridade competente, imputando pena de demissão ao servidor. Não tendo havido recurso, foi o servidor desligado dos quadros da administração pública. Parabéns, Gabriela! Em regular correição, ocorrida na unidade no mesmo exercício, verificou-se que a autoridade apenou o servidor equivocadamente, pois aquela infração era sancionada com suspensão, aplicando-se a demissão somente nas hipóteses de reincidência, que não era o caso. Diante desse cenário, e no que se refere à validade do ato, vamos lá, gente. Em primeiro lugar que a gente tem que entender é assim, se a questão aqui estivesse trabalhando e ela tivesse afirmado que se trata de um servidor público federal, o próprio enunciado já conteria um erro, porque no âmbito da Lei 8.112 não existe hipótese de que, olha, uma determinada infração quando cometida na primeira vez vai ser apenada com suspensão. Se houver reincidência, aplica-se demissão. Que pena, Dani. Vamos continuar estudando que na próxima você acerta. Não existe essa possibilidade na Lei 8.112. A lei prevê sim. Determinadas infrações, primeiro a incidência, temos a advertência. Reincidência, aí é suspensão. Então, a reincidência nas faltas puníveis com advertência gera suspensão. Agora, a reincidência nas faltas puníveis com suspensão não gera demissão. Na Lei 8.112 não há essa previsão. Mas a questão não está cobrando isso, tanto é que ele nem disse que é um servidor público federal. Falou determinado servidor público. Tá, vamos nesse caso. Então, só para entender, o que aconteceu? Ele foi demitido, não recorreu. Aí, posteriormente, houve uma correição, lá, promovida pela corregedoria do órgão, e na correição identificou-se que a autoridade aplicou a penalidade errada. Ao invés de aplicar a suspensão, ela aplicou uma mais grave, que é a demissão. Beleza, vamos lá? Nesse caso, o ato é eivado de vício, ou seja, ele é marcado por um defeito que lhe acarreta nulidade absoluta, não necessitando de qualquer declaração de sua nulidade para sua retirada do mundo jurídico, posto que atos nulos não produzem efeitos jurídicos. Essa afirmação está errada. Em primeiro lugar, para que um ato administrativo seja anulado, é preciso que haja uma declaração formal de anulação. Porque enquanto não venha essa declaração, enquanto não vier essa declaração, o ato presume-se legítimo, não é isso? Temos lá o atributo da presunção de legitimidade, até que se prove o contrário, o ato é legítimo. Logo, é preciso que haja sempre a declaração de nulidade. Segundo erro é afirmar que atos nulos não produzem efeitos. Produzem sim, os atos nulos produzem efeitos. Tanto é que quando esse ato vai ser anulado, a anulação vai produzir efeitos retroativos e desde o momento em que o ato foi praticado, ela então vai desfazer as consequências jurídicas. Tá bom? Muito bem. Gabriela, não dá a resposta. Espera aí que a gente vai chegar lá, não faz um spoiler. Vamos lá, querida. Letra B. Há nulidade no ato administrativo que imputou a sanção equivocada ao servidor. Peraí, Gabriela, eu tive uma ideia legal para você nos ajudar aqui, ajudar a galera que está assistindo a live.
quando eu estiver comentando o item, se você conseguir colocar o texto do item assim como você colocou agora, vai ser ótimo, porque aí a galera vai acompanhando o texto. Gostei da ideia. Eu não sei se por questões de delay todo mundo vai ver o comentário ao mesmo tempo, mas vamos tentar. Eu vou olhar na reprise, se der certo a gente adota esse procedimento para as próximas lives. Ter sempre um colega que faça isso e se der certo eu vou trazer sempre uma pessoa da minha equipe para a live para ficar colocando o texto da questão em forma de comentário. Olha aí o insight. B. A nulidade no ato administrativo que imputou a sanção equivocada ao servidor. A no sentido de haver. Existe nulidade no ato que imputou a sanção equivocada ao servidor, podendo ser revisto de ofício pela própria administração, ou seja, podendo a administração agir independentemente da provocação do interessado, diante da ilegalidade apurada, retroagindo os efeitos à data em que a decisão foi proferida. Tá certíssimo esse item. Realmente a administração pode anular, ela pode fazer isso de ofício e a anulação vai retroagir à data em que o ato foi praticado. Letra C. A nulidade relativa no ato, que permanecerá produzindo os efeitos até que o particular cujos direitos forem lesados tome a iniciativa para requerer judicialmente a anulação ou administrativamente a anulação, vedada a revisão de ofício pela administração pública, diante da falta de recurso voluntário por ocasião do processo disciplinar. O que ele está dizendo? Que como o particular que sofreu com a ilegalidade não entrou com recurso, a administração não pode anular de ofício. No caso, ela só pode anular se ele provocá-la judicial ou administrativamente. E essa afirmação é errada. A qualquer tempo a administração pode anular, a qualquer tempo não, a administração pode anular o ato de ofício, independentemente da manifestação do interessado. Por isso a letra C está errada. Letra D. A irregularidade sanável constatada em regular correição já configura iniciativa da própria administração pública. Sim, é verdade. A própria ideia de se instaurar um processo de correição para verificar alguma ilegalidade já configura a iniciativa da administração. Tudo bem. Que poderá decidir discricionariamente se o desfazimento do ato se dará pelo corregedor no próprio procedimento de correição ou se será necessário provocar a autoridade hierarquicamente competente para o juízo de revisão da decisão. Bem, olha só, essa é uma questão que eu não vou responder com base na Lei 8.112, porque a questão não está perguntando com base na 812, seria uma resposta diferente. Eu vou responder aqui com base em um conhecimento, digamos assim, mais generalizado. O que acontece? No momento em que o corregedor assume a função e ele inicia o processo de correção, ele mesmo é que já vai emitir a decisão. Não há essa coisa de discricionariedade entre ou o corregedor vai decidir ou a autoridade competente para o juízo da decisão. Pensando de modo geral, o próprio corregedor já vai decidir isso. Agora, se for nos termos da Lei 812, não. Quem vai decidir é a mesma autoridade que aplicou a decisão. Não é o corregedor, é a mesma autoridade que aplicou a decisão. De todo modo, para um lado ou para o outro, a questão D está errada. Será necessária decisão judicial declarando nulidade do ato proferido. Eu não vou nem ler o resto. Porque é necessária a decisão judicial para declarar nulidade? Claro que não. Como diz o Rogério Santos, a autotutela, a própria administração pode anular. Por isso, a resposta da questão 36 é a letra B de bola. Quem aí acertou a 36? Vão se manifestando e eu já começo a 37. A distinção entre ato administrativo vinculado e discricionário pode se fazer presente em diversas situações e âmbitos de análise jurídica. Quanto aos efeitos, predicar um ato administrativo como discricionário ou vinculado, predicar é no sentido de qualificar, tá? Qualificar um ato administrativo como discricionário ou vinculado, parabéns, Rogério. Letra A. Interfere no nível, parabéns, Gabriela,
de autonomia conferida ao administrador. Interfere no nível de autonomia conferida ao administrador. É verdade, no ato discricionário ele vai ter mais liberdade que no ato vinculado. Parabéns também, Kelly. Na medida em que os atos vinculados estão expressamente previstos em lei. Ótimo, estão. E os atos discricionários não encontram previsão normativa, fundamentando-se apenas na competência para emiti-lo. Está errado, gente. Atos discricionários têm sim previsão normativa. Pelo menos 2 elementos, isso a doutrina é bastante unânime em afirmar. Pelo menos 2 elementos a lei vai sempre estabelecer: competência e finalidade. Para alguns, até a forma a lei vai sempre estabelecer. Então, o que acontece? Não é apenas a competência. E outra coisa, eles encontram sim previsão normativa. Então, A está fora. B. Impacta na existência ou não de controle judicial sobre o mesmo, tendo em vista que os atos vinculados estão sujeitos à análise judicial, enquanto os discricionários apenas admitem controle interno da própria administração. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que o judiciário não pode controlar os atos discricionários, e essa afirmação é errada. O judiciário pode sim anular, apreciar atos discricionários, caso eles violem a lei ou algum princípio da administração. Letra C, então, está errada pela palavra apenas. C. Letra B, palavra apenas. C. Impede considerar aspectos externos do caso concreto na análise, tendo em vista que nos 2 casos, ou seja, tanto do ato vinculado quanto do discricionário, deve haver previsão normativa específica sobre qual ato deve ser praticado, em que grau e medida. Ora, pensa comigo, se a lei vai estabelecer qual ato, em que grau e em que medida, cadê a discricionariedade? Cadê a liberdade de escolha para o administrador público? Então, essa afirmação só vale para o poder, para o ato vinculado. Quando o ato é vinculado, a lei diz qual é a decisão que ele vai tomar, em que medida, em que grau. Quando o ato é discricionário, ela não diz a decisão. Ela vai deixar que o administrador escolha com base em critérios de conveniência e oportunidade. Por isso a letra C está errada. Vamos lá. A questão está perguntando distinção entre ato vinculado e discricionário. Possibilita inferir a extensão do controle judicial de determinado ato. Posto que nos atos vinculados, todos os aspectos estão contemplados pela norma: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, cabendo ao administrador subsumir um determinado caso concreto ao ato atribuído pela lei. Subsumir, no caso, é fazer a correspondência, é fazer o encaixe entre o caso concreto e aquilo que a lei prevê. Portanto, a letra B de dado está correta. Ok. Muito bom, Gabriela. Colocou aí a questão, deixa eu clicar aqui para ver se ver mais, dá para ver a questão toda. Aqui no celular está meio complicado, eu não vou mexer nisso não, vamos tocar o pau na live. Obrigado, Gabriela. E permite que os atos discricionários sejam alterados com maior agilidade, sem necessidade de previsão legal, enquanto para os vinculados é obrigatória a autorização judicial. Claro que não, gente. Tanto os atos discricionários quanto os vinculados podem ser anulados pela administração ou pelo judiciário se provocado. Portanto, a 37 está com a letra E, está com a letra E errada, gabarito da 37, letra D de dado. Segura aí, faltam só 2 questões. Questão 39. Considere que o órgão público competente licitou a contratação de obras de reforma no ginásio de uma unidade escolar. O certame, ou seja, a licitação, contudo, não foi exitosa, não tendo acudido interessados à licitação, ou seja, a administração abriu a licitação pública, mas não veio ninguém, de modo que as obras não foram contratadas. O administrador, diante da proximidade do fim das férias escolares, bem, eu não considero essa questão difícil. Por exemplo, aí, com palavras complicadas como a anterior, o Rogério colocou aí a subsumir, questão 37. Não considero. Mas eu considero a 39 uma questão que demandaria conhecimento acima da média. É aquele candidato
que não fica limitado a assistir aulas nesses cursos preparatórios, que normalmente trazem conteúdos superficiais, ou esses PDFzinhos. É o cara, é a candidata que tem livro, que está estudando por cursos aprofundados, que sai da média, que é sempre o que eu busco trazer para vocês aqui que me seguem, vocês ficarem em nível aprofundado. Então o que acontece? Essa 39, ela demanda que ele tenha lido lá no artigo 24 da Lei 8666, o inciso que diz assim, que a licitação é dispensável quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta não puder ser repetida sem prejuízo da administração, mantidas as condições pré-estabelecidas. O que ele quer dizer? É o seguinte, quando a administração instaura uma licitação e ela é deserta, quando não vem ninguém, não, como diz a lei, né? não acudirem interessados, ou seja, ninguém veio para participar da disputa, o que a lei prevê? Que, em regra, o certo é a administração publicar um novo edital e tentar corrigir alguma coisa para atrair interessados. Mas, se a administração demonstrar que a demora... olha aí, Dani, fez o curso da Lei 8666 descomplicada. Legal, querido, fico feliz com esse seu depoimento. Então, se a administração provar que a demora em publicar um novo edital pode gerar prejuízo, ela não precisa fazer nova licitação, ela pode fazer a contratação direta. Então, já digo logo, a resposta, o gabarito da questão 39 é a letra C de casa. Olha aqui, pode, desde que demonstrado que uma nova licitação traria prejuízos para a administração e mantidas as mesmas condições da licitação, pode o quê? Realizar a contratação direta para as obras de reforma pretendidas. Pode realizar a contratação direta para as obras de reforma pretendidas. É isso. Artigo 24, lá para o inciso 6º, 7º, mais ou menos. Agora eu vou dizer por que as outras estão erradas. Letra A. Pode promover a contratação direta de construtora para a realização das obras dentro do período desejado, atestando que se tratou de licitação deserta ou fracassada. Opa, erro. Licitação deserta, não vem ninguém. Licitação fracassada, há participantes, comparecem licitantes. Só que todos ou são inabilitados ou todos são desclassificados. Então não confunda deserta, quando não vem ninguém, com fracassada. Quando vem interessados, mas nenhum consegue ter sua proposta classificada ou ser habilitado na fase de documentação. Por isso a letra A está fora. B. Deve realizar a nova licitação com majoração das... Não deve. Nessa casa, a lei permite a licitação dispensável. Por isso a letra B está fora. D. Pode contratar terceiro diretamente, tendo em vista que é inexigível a licitação quando o certame original foi deserto. Errada. Por quê? Dentre as hipóteses que nós encontramos no artigo 25, não se encontra lá licitação deserta. As hipóteses do artigo 25 da 8666, fornecedor exclusivo, prestação de serviços técnicos com profissionais de notória especialização, de natureza singular, e artistas consagrados pela crítica ou opinião pública. São esses 3 casos, não é o caso aqui de reforma de ginásio. Obrigado mais uma vez, Gabriela. Letra E está errada porque diz que deve realizar nova licitação, podendo adotar a modalidade simplificada. Eu não sei qual é essa modalidade chamada simplificada, porque as que eu conheço são concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Não existe modalidade simplificada. 39, portanto, a resposta, letra C de casa. 42. Para a consecução de seus atos, a administração pública pode lançar mão de algumas prerrogativas diferenciadas em relação às atividades da iniciativa privada. Pode, inclusive, atuar limitando o exercício de direitos individuais, desde que com a finalidade de atender o interesse público. Essa atuação, basicamente, ele vai fazer algumas afirmações aqui sobre poder de polícia. A. Contempla atos materiais concretos. Atos materiais concretos são atos no mundo físico. Por exemplo, demolir uma obra que está sendo construída irregularmente, destruir produtos que estão sendo vendidos no mercado pirata,
interditar um estabelecimento comercial que não cumpre normas de vigilância sanitária, todos são atos materiais concretos, porque são atos físicos, ó, mundo real. Contempla atos materiais concretos, tais como o cumprimento de medidas de apreensão de mercadorias previstas em lei, como também pode abranger medidas preventivas, como fiscalização, vistoria, dentre outros, nos termos da lei. Ótimo! A administração, ela tanto pode praticar atos materiais, repressivos, quanto atos preventivos no âmbito do exercício da polícia administrativa. Letra A está tranquila, mas vamos ver qual é o erro das demais, se é que é um erro, se é que não é uma melhor ainda. Vamos lá. Letra B. Pode, inclusive, ser delegada a terceiros, sem restrições. Gente, essa atividade da administração de limitar o exercício de direitos individuais, que é o poder de polícia, pode ser delegada a terceiros sem restrições? Não! Sabemos que o poder de polícia só pode ser exercido pelas pessoas jurídicas de direito público, portanto ele é exercido por órgãos da administração direta, portanto ele é exercido por autarquias e fundações públicas de direito público. Fora dessas duas, não há exercício de poder de polícia por outras pessoas. Fiquem ligados nisso aí. C. Denomina-se poder de polícia de natureza discricionária, pois não seria possível prever as hipóteses de situações em que uma atuação vinculada seria cabível, competindo, portanto, à autoridade decidir a medida adequada a tomar. O que ele está dizendo aqui? Que no poder de polícia a atividade vai ser sempre discricionária, que não é possível prever atuações vinculadas. E essa afirmação é errada. Por quê? Realmente, a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia. Pensa no caso aí de uma blitz de trânsito, em que a autoridade pode escolher em qual rua ela vai fazer a blitz, o dia, o horário, quais veículos ela vai parar, quais elas não vai, ela não vai, óbvio que tudo isso com base em critérios de interesse público, jamais em livre-arbítrio, em a autoridade escolher por critérios pessoais. Agora, embora o ato de polícia tenha essa característica da discricionariedade, eu não posso dizer que todo ato do poder de polícia é um ato discricionário, porque existem atos vinculados. Por exemplo, se numa blitz eu encontrar um condutor que está trafegando com o veículo todo irregular, sem portar o documento, eu não posso simplesmente, achando que estou atendendo interesse público, liberar esse sujeito. Eu vou ser obrigado, a lei vai me impor aplicar as medidas legais cabíveis para aquela situação. Então guarda na memória. Os atos do poder de polícia, embora haja lá a discricionariedade, em muitos momentos eles serão vinculados. Por isso, a letra C está errada. D. Abrange apenas medidas repressivas, taxativamente previstas em lei, como interdição de estabelecimentos, embargos de obras, dentre outras, tendo em vista que a atuação preventiva se insere no campo do poder normativo, não podendo se qualificar como atuação de polícia administrativa. Está errada por um motivo. A polícia administrativa atua de forma predominantemente preventiva, ou seja, na maior parte das vezes a administração pública, ao exercer poder de polícia, age antes da prática do ilícito, seja fiscalizando, vistoriando, seja cumprindo atos de consentimento, como licenças, autorizações e permissões. Preventivamente, é assim que a polícia administrativa age na maior parte do tempo. Existe uma atuação repressiva? Existe, mas o que predomina é o caráter preventivo, tá bom? Então a letra D, como diz que abrange apenas medidas repressivas, está errada. Pelo contrário, são medidas predominantemente preventivas. E possui atributos próprios como a autoexecutoriedade, presente em todos os atos administrativos, que permite à administração executar seus próprios atos sem demandar decisão judicial. A letra E está errada, porque não são todos os atos da polícia administrativa que gozam de autoexecutoriedade, e eu cito um exemplo clássico. Cobrança de multas, quando não quitadas espontaneamente, só pode ser feita por decisão judicial. Não pode haver cobrança de multa administrativamente, só por meio de uma ação judicial.
Tudo bem? Então, a resposta da questão 42, letra A. Essa é a resposta. Queridos, então eram essas as 5 questões que eu tinha para comentar na live de hoje. Vejam que já a nossa live aí já bateu recorde em relação ao tempo. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero fazer um convite para você que está percebendo o protagonismo que a Fundação Carlos Chagas está assumindo. Olha aí o Cristiano! Rapaz, Cristiano, que prazer encontrá-lo aqui, meu amigo. Eu fico feliz demais por você. Gente, ó, o Cristiano é um sujeito que, quando eu tiver a oportunidade de encontrar com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar meu celular e gravar uma entrevista, nem que seja de 5 minutinhos, porque ele é um exemplo de concurseiro. Um cara que, quando tivemos a oportunidade de nos encontrar em sala de aula, ele chegou, estava todo cabisbaixo, todo cheio de dúvidas. Será que eu vou passar? Já tinha largado tudo para estudar, mas mesmo assim os resultados não vinham. E aí eu, com base na minha história, o encorajei e ele realmente manteve disciplina, continuou estudando e hoje é policial rodoviário federal, ocupa um cargo aí desejado por milhões de pessoas em nosso país. Ó, Cristiano, bato palmas para você, meu amigo. Muito obrigado pela sua presença. Saiba que eu tenho um enorme carinho por você. Então, como eu dizia, você que está percebendo o protagonismo da FCC, não precisa, não pode ficar de fora dessas novas tendências da banca. E por isso é que eu lancei há algum tempo o Gabaritador Ninja FCC, que é um curso só de resolução de questões e pegando principalmente essas questões que espelham as novas tendências da FCC. E a minha intenção não é apenas entregar, como hoje já entrego, 250 questões comentadas em vídeo, mais 250 questões gabaritadas, ou seja, o aluno hoje tem acesso a 250 questões comentadas em vídeo e mais 250 gabaritadas, ao todo 500 questões da FCC. Mas a minha intenção é, de tempos em tempo, fazer uma nova reunião de provas da FCC e disponibilizar para os alunos para que eles sejam realmente gabaritadores ninja. Se você não conhece esse curso, eu vou colocar agora aqui nos comentários o link em que você pode ter acesso ao curso. Nós temos aí um curso extremamente estratégico para você que está fazendo provas de concurso, e eu separei as questões primeiro por nichos de concurso. Então você vai ter lá questões para os tribunais eleitorais, questões para os tribunais trabalhistas, tribunais de justiça, tribunais regionais federais e assim sucessivamente. Então é separado por nicho de concurso e separado por assunto. Dê uma olhada lá, o valor de investimento no curso está super em conta. Você vai levar esse material de 500 questões da FCC, mais 5 bônus aí fantásticos, por apenas R$ 147 à vista. Então aproveita a oportunidade, clica no link que eu acabei de compartilhar e venha fazer parte dessa comunidade de gabaritadores ninja, tá bom? Gente, é isso. Fiquem ligados nas novidades. A coisa aqui tá pegando fogo e eu tô sempre produzindo muito material. Nas próximas 2 semanas eu vou passar um período de férias e aí, se você quiser saber um pouquinho de como serão essas férias, talvez conhecer um pouquinho do sul do país, eu vou passar 15 dias aí entre Paraná e Santa Catarina. Fica de olho aí no meu perfil pessoal, do Facebook, vou postar algumas fotos, vou compartilhar alguns aprendizados, eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito, tá bom? Gente, beijo no coração de vocês, obrigado por tudo, abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.